Olá, nessa videoaula nós vamos falar sobre leitura e resumo. Vocês gostam de ler? Vocês temem aqueles longos textos? Já se sentiram um pouco incomodados quando começam a ler longos textos e não conseguem lembrar do que leram? É muito comum os alunos do ensino superior reclamarem das leituras longas que precisam ser feitas e que não conseguem se concentrar ao ler. Mas por que isso acontece? Existe alguma estratégia de leitura que a gente pode adotar para evitar esse problema? E como isso pode contribuir para os nossos resumos? Vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa aula? A falta de concentração na leitura é muito comum. O ser humano tende a se distrair com facilidade e, quando nós estamos lendo longos textos, durante a leitura, vários pensamentos vêm à nossa mente. Isso se chama distração interna. São aquelas distrações que vêm de dentro, né? Que vêm com os nossos pensamentos. Muitas vezes você está lendo, aí você começa a pensar numa viagem que você vai fazer, ou numa compra que você vai ter que fazer, ou nas despesas que você vai ter que resolver, as contas que tem que pagar, então, ou no final de semana que está chegando. Então, os pensamentos, eles vão nos ajudando a se distrair. A gente chama isso de distração interna. Mas, além da distração interna, nós temos as distrações externas, que são caracterizadas por barulhos externos, né, e alguns eventos que podem nos tirar a atenção, o foco da leitura. Por exemplo, eu estou lendo e, de repente, o celular toca, ou a mensagem entra, ou alguém na sua casa fala. Então, essas são as distrações externas que podem surgir, que também levam, né, a você perder o foco na leitura, a ler muitas vezes sem entender. Então, a leitura associada à falta de concentração, ela traz um problema muito sério, que é a falta de compreensão. Você não consegue compreender o que leu. Você termina a leitura com a sensação de não entendi nada. E isso acontece porque você perdeu o foco ao longo do caminho. E o que fazer, né? Que estratégia adotar para evitar isso? Existe uma técnica que é a técnica de leitura em savoring, que ela ajuda bastante e ela é bem simples. Só precisa ter uma prática dessa leitura, né? Eu costumo dizer que eu não leio sem uma caneta na mão ou um lápis. É importante você ter um acessório. Ou, se você está no computador, você usar o marca-texto do computador. Por quê? Porque ao ler marcando, ao ler sinalizando, você consegue pausar. Você não lê direto sem prestar atenção naquilo que você está lendo. Você exercita sua mente. Então, ler, pausar, refletir, resumir. Essas são as 4 palavrinhas-chave dessa técnica. Então, você está lendo, você não pode ler tudo de uma vez. Você precisa ler, pausar, refletir e resumir ao lado alguma palavrinha, 2 palavrinhas sobre aquele parágrafo. Isso vai ajudar bastante. Eu costumo usar o marca-texto para auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, eu leio, aí eu identifico as palavras-chave e aí eu já vou marcando aquelas palavras-chave. Nessa pausa, que eu marco as palavras-chave na pausa, eu já estou também refletindo sobre aquilo que eu estou marcando. Então, visualmente, as palavras-chave aí ajuda muito o conteúdo que nós aprendemos sobre estilos de aprendizagem, né? Se você já está destacando aquela palavra-chave daquele parágrafo, ou escrevendo ali, resumindo ali do lado, com 2 ou 3 palavrinhas, o que você entendeu daquele texto, é muito interessante porque você está trabalhando com o estilo de aprendizagem visual, porque você marca a palavra-chave em destaque com o marca-texto, por exemplo, ou você escreve ao lado o estilo de leitura escrita, né? O estilo de aprendizagem de leitura escrita. Então, você pode se adaptar
esse processo de leitura de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Eu prefiro marcar. Eu gosto muito do visual. O visual me auxilia. Então, eu uso o marca-texto para me auxiliar no destaque das palavras-chave daquele parágrafo. E, ao final, se eu volto e eu leio apenas as palavras-chave, eu consigo lembrar de todo o conteúdo com facilidade. Então, mas tem muita gente que prefere, além de marcar ou não marca, mas escreve ao lado de cada parágrafo 2 ou 3 palavrinhas que representam a ideia principal daquele parágrafo. Mas isso cabe a você decidir como você prefere fazer esse processo de reflexão e resumo do que foi lido. É muito bom fazer esse processo, por quê? Porque você exercita a sua mente a fixação, ao foco, à concentração. Você não perde o controle, né, daquele processo de leitura e compreensão. A compreensão é atingida com maior facilidade quando você está ali atento a tudo que está lendo, exercitando a sua mente no processo de pensar sobre o que leu, e isso ajuda bastante a não desperdiçar tempo com longas leituras e com o sentimento, ao final de tudo, de que não compreendeu nada. Então, essa técnica de leitura em savoring é muito útil e com certeza será útil ao longo de seu curso no ensino superior. Então, vamos olhar um exemplo para vocês entenderem melhor como isso acontece. Se eu estou lendo um texto, eu trouxe aqui um pequeno texto, e a gente observa que já tem algumas palavras que eu destaquei em amarelo. E é assim que eu procedo. Eu sempre marco, né, preferencialmente em amarelo, para se destacar todas as palavras-chave que eu encontrei naquele parágrafo. A partir daquelas palavras-chave, eu consigo construir o sentido do texto. Então, eu vou ler com vocês apenas o que eu marquei, tá? Para a gente começar a entender o texto. Gestão. Então, eu já sei que o assunto está falando sobre gestão. Administração. Valorização do capital humano. Valorização das pessoas. Funcionários. Então, já sei que está falando sobre valorização dos funcionários, né? Funcionários parceiros, então parceiros essenciais para o sucesso da empresa. Então eu já consegui construir uma ideia do que está falando aí no primeiro parágrafo. Então, ao ler, o que eu fiz? Eu li, pausei, marquei em amarelinho o que eu achei destaque, ao mesmo tempo já fui refletindo sobre esse assunto. Eu já sei que o texto aqui está falando sobre um processo de gestão muito importante que envolve a valorização do capital humano, onde os funcionários eles passam a ser vistos como peça fundamental, né, para que a empresa alcance os seus objetivos. Então, eu resumi agora para vocês, eu estou resumindo. Então, a partir do ponto que eu consigo identificar as palavras-chave do meu texto, do texto que eu estou lendo, eu já consigo resumir. E resumir, é muito importante vocês entenderem isso, que o ato de resumir não é usar as mesmas palavras que foram usadas pelo autor. É falar de uma maneira mais sucinta, mais concisa, mas falar com as suas palavras. Tem muita gente que, quando o professor propõe assim, vamos resumir um texto, a pessoa tende, né, a achar que eu vou pegar essas palavras aqui que eu achei que são as mais importantes e vou construir uma frase. Só que ao você copiar as palavras do autor original do texto que você acabou de ler, você não está fazendo um bom resumo. O resumo envolve o ato de pensar, envolve o ato de refletir sobre o que você leu e mostrar a sua compreensão. Isso significa dizer que quando um professor pede um resumo do texto tal, ele quer olhar se você realmente conseguiu compreender o texto.
E a gente só consegue mostrar que a gente compreendeu quando a gente consegue falar com as nossas palavras aquilo que foi dito. Então, eu poderia falar com as minhas palavras sobre o primeiro parágrafo, e tome muito cuidado, porque resumo nunca pode ser maior do que o texto original, tá? Então, se eu estou lendo esse texto, eu sei que esse texto tem no primeiro parágrafo 5 linhas, então eu tenho que prestar atenção, porque eu não posso produzir mais do que 3. É sempre menor. Resumo é síntese, é menor. Então, a gente tem que produzir um texto menor, com as nossas palavras, usando aí as ideias principais desse texto. Então, aqui eu posso dizer que hoje no mercado é fundamental que a empresa valorize o seu funcionário, pois ele é essencial, ele é fundamental para que a empresa alcance os seus objetivos. Então, eu acho que eu só colocaria isso e eu conseguiria resumir a ideia usando as palavras-chave aí que eu marquei para poder não só me ajudar no processo de leitura. Por que eu marquei essas palavras-chave, né? Eu estou aqui me auxiliando, eu estou usando a técnica de leitura em savoring justamente para chamar a atenção das ideias principais, refletir sobre o que eu marquei como ideia principal e poder resumir posteriormente o que eu li, porque a partir do momento que eu estou resumindo, significa dizer que eu estou compreendendo a leitura realizada. No segundo parágrafo, eu marquei aqui as palavras investindo na gestão de pessoas, então já sei que o assunto desse parágrafo é gestão de pessoas, estratégias para atrair profissionais mais adequados, desenvolver habilidades e competências, reter talentos, evitar o temido turnover. Turnover, para quem não sabe, é a alta rotatividade, quando a empresa tem muitos funcionários pedindo demissão, saindo da empresa. E o desenvolvimento dos colaboradores é o assunto principal, né? Então, o que a gente está querendo mostrar aqui? Que as empresas elas precisam investir no processo de gestão de pessoas para que o desenvolvimento dos colaboradores seja o foco, né? E que dessa forma esse funcionário se sinta mais valorizado, a partir de estratégias de desenvolvimento de habilidades e competências, eles vão se sentindo mais valorizados e o que ajuda muito a fazer com que esse funcionário deseja trabalhar naquela empresa. Né? Então, a satisfação, a motivação do funcionário aumenta. Então, a gente pode resumir olhando para essas ideias que eu marquei aí como ideias principais em amarelo, eu posso dizer que é fundamental o investimento em gestão de pessoas para que estratégias de desenvolvimento de habilidades sejam utilizadas como uma forma de motivar o funcionário a querer estar na empresa e se engajar com os objetivos organizacionais. Então, é isso que o texto está querendo dizer. Então, a gente consegue, né, a partir da estratégia de uma leitura com foco, na leitura de técnica de savoring, com foco na leitura, a partir desse foco, eu consigo identificar as palavras-chave, eu consigo compreender o que o texto está querendo dizer, e a partir dessa compreensão, eu consigo construir um resumo da ideia principal de uma forma bem sucinta e bem prática daquilo que foi lido. Então, essa técnica de leitura em savoring é muito importante tanto para os seus estudos, né, de todas as disciplinas que vocês estiverem vivenciando aí ao longo do ensino superior. É muito importante para estudar, para pesquisar. A gente precisa sempre buscar
transformar o momento da leitura em um momento de concentração. E nada melhor do que essa estratégia de ler, pausar, marcar as palavrinhas-chave, pensar sobre elas, resumir. Assim, a gente está não só estudando, mas a gente está se apropriando daquele conhecimento e conseguindo compreender melhor o que o autor quer dizer, né? A mensagem, a intenção do autor ao escrever esse texto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.